Clarificados e clarificadas, que rodada de Liga dos Campeões. Teve 7-2 do PSG, teve 6-1 do Barcelona, 5-1 do Chelsea, 4-0 do Bayern de Munique, um monte de gol, mas na partida da Juventus, 1-0. Só não foi mais a cara da Juventus, porque não foi um empate, não foi 0-0 nem 1-1. Do outro lado tinha o Real Madrid. E pela perspectiva bianconera foi até melhor do que eu imaginava, tá? Se você tá chegando por aqui, vou analisar um pouquinho esse jogo pela perspectiva mais do clube italiano, mas claro, se você é torcedor do Real Madrid e também quer saber do Real Madrid nessa partida específica, vem aqui comigo, deixa o like, se inscreve no canal para mais vídeos sobre Liga dos Campeões, PSG, Bahia joga logo mais, inclusive, e comentários também por aqui. Se você gosta do canal, também deixa o hype, que super me ajuda. Vamos lá, 1-0 do Real Madrid para cima da Juventus em casa. Eu esperava mais, tá? Mais do Real Madrid e menos da Juventus. O Real Madrid faltou criatividade. Nos momentos em que precisou de mais individualidade, o que o Real Madrid tem sido um pouco dependente nessa temporada, porque obviamente não é uma equipe que já está encaixada, não aconteceu. O Mbappé, por exemplo, que vinha numa sequência individual muito boa, não acho que coletiva era tão boa assim, mas individual vinha assim numa sequência muito boa, não fez uma grande partida. Se ele tivesse marcado, seria a 12ª partida marcando de forma consecutiva, né? E aí, claro, incluindo jogos do Real Madrid e da seleção francesa, não marcou, passou em branco, então ele encerra a sequência espetacular que ele estava tendo nesse início de temporada. O Mbappé tem uns números, mas coletivamente falta a esse Real Madrid, né? Hoje quem resolveu o jogo, o gol foi do Bellingham, mas quem resolveu o jogo foi o Vini, numa jogada individual, num momento em que o Real Madrid tinha dificuldades, na verdade teve dificuldades em diversos momentos da partida, já vou falar um pouquinho mais sobre, mas que o Vini, num espaço pequeno em que a defesa da Juventus tentava ficar o mais compacta possível durante todo o jogo, achou um espaço e aí depois o Bellingham finaliza e faz 1-0 pro Real Madrid. O primeiro tempo da Juventus, especialmente os primeiros minutos ali, talvez os 10, 15 primeiros minutos da Juventus, foi muito bom, tá? Me surpreendeu, porque a minha questão com a Juventus era o quanto que ela ia ser eficaz, o quanto que ela ia ser eficiente na defesa, porque não imaginava uma grande partida coletiva e maravilhosa e muitos gols da Juventus. A Juventus passa por um momento terrível, e eu já vou falar mais no fim do vídeo sobre o momento dessa Juventus. São 7 jogos sem vencer, assim, é realmente terrível. Problemas em todas as áreas, não só dentro de campo, mas já falo sobre isso, mas enfim, não esperava, né, isso da Juventus, mas tinha muito receio dessa zaga da Juventus diante do Real Madrid, porque, gente, estávamos falando de Gatti, Rugani e Kelly contra Mbappé, Vini e, no caso de hoje, foi o Brahim Dias, né? Mas poderia ter sido, enfim, quem que entrou depois? O Mastatuono, toda hora eu falo errado o nome dessa criatura. Quem mais que entrou do Real Madrid? Nem entrou, mas tanto ONU, hein, gente, que eu falo errado o nome dessa criatura. Enfim, Rodrigo não entrou, Endrick não entrou e não vai continuar sem entrar. Mas, enfim, eu tinha muito receio do que seria essa zaga da Juventus. E, especialmente no primeiro tempo, a Juventus foi muito bem defensivamente. Eu até tuitei falando que a Juventus estava bem na partida defensivamente, mas que era muito difícil aguentar 90 minutos de um jogo assim contra o Real Madrid, justamente por conta das individualidades do Real Madrid. E foi isso que aconteceu, né? Num lance individual, num lance de craque do Vini, ele resolve o jogo. O Real Madrid teve mais chances, finalizou mais na partida, mas a sensação, tanto que quando eu fui olhar as estatísticas depois, eu até me assustei um pouco, eu não achei que a diferença fosse ser tão grande assim. Mas a sensação que eu tive durante o jogo é que a Juventus teve as melhores chances, assim, ou talvez as chances mais claras no sentido de campo aberto, porque obviamente a Juventus estava jogando muito mais no contra-ataque. Então, Vlahovic perde gol, o Openda e o Jonathan David, assim, eles não desembarcaram ainda, não mostraram ainda
o motivo de terem vindo. Infelizmente, não foi uma noite inspiradíssima do Yildiz, que para mim é o melhor jogador dessa Juventus, inclusive foi capitão desde o início, né? Acho que pela primeira vez na Juventus, e é a grande joia desse time, é o grande talento dessa equipe. É uma Juventus que tem talento, não é uma Juventus terrível em termos de peças. É abaixo do Real Madrid, óbvio que sim, é abaixo de muitas outras. Em termos de qualidade, é um time muito abaixo do Real Madrid, mas que conseguiu competir na partida de hoje. Eu realmente não esperava. Cheguei a dar um palpite lá no Melhor Futebol do Mundo de 3-1 para o Real Madrid e foi apenas 1-0. Então, assim, o Yildiz não teve uma grande noite, ele não teve nenhuma grande... Se eu não deixei passar, não teve nenhuma grande chance de gol, mas faltou qualidade para os atacantes da Juventus, faltou... A palavra é essa, faltou qualidade. A sensação que eu tenho é que se fosse outro time, com as chances que a Juventus... Se fosse o PSG, não vou nem entrar no mérito aqui, mas com um pouco mais de qualidade nesse ataque, a Juventus teria aproveitado alguma das oportunidades que teve e, ainda que tivesse sofrido um gol do Real Madrid, talvez tivesse feito 2, talvez tivesse saído com um empate fora de casa, diante do Real Madrid, não seria tão mal assim. Mas é a máxima do futebol, uma das mais, assim, certas, quase tão certas como a lei do ex. Quem não faz, leva, e foi isso que aconteceu com a Juventus. Eu falei que as estatísticas me surpreenderam um pouquinho, porque eu tive a sensação que a Juventus teve chances mais claras, ou ao menos, né, de campo mais aberto nesse sentido, mas as estatísticas não mostram isso, tá? No segundo tempo do Real Madrid, o jogo ficou mais aberto, no segundo tempo foi melhor. O primeiro tempo, aí eu dou o primeiro tempo para Juventus em termos de ter jogado melhor. Mas o Real Madrid teve mais posse de bola, 66% contra 34% da Juventus, e aí isso aí ok, porque a Juventus realmente estava lá atrás. A maioria dos momentos da partida estava com um ônibusinho estacionado e o Real Madrid com a posse de bola, mas assim, os gols esperados do Real Madrid foi 2,8 e da Juventus 0,59, 0,6. Não tive a sensação, assistindo o jogo, que tinha sido essa diferença tão grande. Se vocês concordam comigo, se vocês tiveram a mesma sensação, quero saber, conta aqui pra mim nos comentários. As estatísticas, a Juventus teve uma grande chance, o Real Madrid teve 2 finalizações. Real Madrid finalizou 28 vezes, eu fiquei um pouco surpresa com esse número, e a Juventus finalizou 13 vezes. Dito isso, sobre as finalizações, baita partida do Di Gregório, tá? Fez algumas boas defesas, o Di Gregório é bom goleiro, mas é aquela coisa, né? A Juventus tem uma defesa que tem sido muito falha, é uma pena, uma grande pena que o Bremer tenha tido mais uma lesão. Para mim, em termos de qualidade, de técnica e de liderança também, o Bremer é um dos melhores defensores, assim, da atualidade, mas infelizmente a sequência de lesão, assim, é de dar muita frustração, assim, para os torcedores, imagina para o Bremer, mas é uma pena, porque é um grandíssimo jogador e um grandíssimo defensor, um grandíssimo líder para essa Juventus, e falta liderança para essa equipe. Falta liderança para essa Juventus em campo e falta liderança para essa Juventus fora de campo. E aí não estou falando só do Tudor, que eu já vou falar um pouquinho mais no final, mas o momento da Juventus em termos de direção técnica é o caos. Então, tudo meio que, assim, tá todo mundo pressionado, diretoria, jogadores, técnico, e a coisa não tá rolando, não tá fluindo. O negócio não tá fluindo. Para falar um pouquinho das formações, né, das escalações e individualmente, eu falei da partida, para mim, o pior jogador do Real Madrid hoje talvez tenha sido o Mbappé, tá? Ao menos se a gente considerar a expectativa, a realidade. O Mbappé não fez uma boa partida, Brahim Dias também não fez uma boa partida do Vini, Bellingham também achei que foi bem, não foi, obviamente fez o gol, mas uma partida interessante. O Courtois é outro que também salvou esse Real Madrid em alguns momentos importantes. Aqui alguns destaques, né? E aí, do lado da Juventus, para mim, o melhor jogador em campo foi o Di Gregório, mas o Gatti e o Rugani também foram bem, considerando, repito, todo esse temor que não só eu, mas acho que em geral se tinha nos defensores da Juventus. O Lord Kelly não foi tão bem.
O Kalulu sofreu, hein? O Kalulu sofreu hoje, assim, realmente. Eu falei que essa Juventus tem algum talento, e tem sim, mas tem umas posições também que tá meio complicado, né? Lá na frente, o Vlahovic, que... O Vlahovic é uma grande questão. Eu sei que ele é uma grande questão também em termos de mercado, do que a Juventus vai conseguir fazer ou não, conferindo, tá ligado? E eu entendo toda essa questão, mas assim... É um jogador que, pelo menos nessa temporada, o início dele, ele conseguiu salvar o Juventus em alguns momentos. Não sei se ele não deveria ter ficado até o fim. Não sei. O Openda e o Jonathan David estão devendo. O Lidiz hoje também, como eu já disse, não fez uma boa partida. O McKennie também não. O Koop Meiners, ele entrou em campo? Gente, assim, sério, sem brincadeira, na hora que o Koop Meiners foi substituído, eu fiz... Gente, eu tinha esquecido que o Koop Meiners estava em campo. Assim, se você tivesse me dito que ele foi expulso com 1 minuto de jogo, eu ia falar, sim, justiça. Parece justo. Porque, assim, é uma decepção que eu não sei nem se tem mais recuperação. Assim, sinceramente, não sei se tem recuperação. E a partida do Thuram não foi ruim, não, tá? Não foi ruim, não. No fim das contas, repito, quem não faz leva, mas foi melhor do que eu esperava, pensando pelo lado da Juventus. Pelo lado do Real Madrid, essa equipe precisa melhorar coletivamente. Acho que o Xabi ainda está tendo muitas questões de escolhas de escalação. É verdade que ele tem jogadores voltando, ele tem lesões, então ele não teve uma sequência muito grande com todo mundo à disposição, mas precisa encontrar essa equipe aí, o Xabi precisa começar a encontrar essa equipe para poder dar sequência para os jogadores. Pelo menos, eu gosto de equipe assim, tá? Por mais que você tenha várias variações, é ótimo, né? Por mais que você tenha variações, que você tenha alternâncias, você precisa, na minha opinião, ter um caminho a seguir. E talvez ele tenha começado agora, mas eu quero ver mais, tá? Quero ver mais desse Real Madrid. Contra essa Juventus, com toda, assim, essa crise, essa pressão que a Juventus vive, acho que o Real Madrid poderia ter feito mais. E aí, só para finalizar um pouquinho sobre a Juventus, se você tá por aí, não sai do vídeo sem deixar o like, porque super ajuda, não custa nada para você. E não esquece de se inscrever no canal, para chegarmos a 50 mil inscritos por aqui, e você não perder nenhum vídeo. E... o Tudor tá bastante pressionado, tá? A Juventus vem de 7 jogos sem vencer. A Juventus começa, inclusive, a temporada muito bem, tá? E se criou, inclusive, uma questão de que, opa, olha aí essa Juventus começando bem a temporada, pode ser que entre num ciclo interessante. Não foi isso que aconteceu. A Juventus começa vencendo o Parma e o Genoa no campeonato italiano, até aí tudo bem, 2-0, 1-0. E aí tem aquele 4-3 espetacular diante da Internazionale, que a sensação era, e eu escutei isso de um torcedor da Juventus esses dias, de que se a Juventus vencesse o Real Madrid ou fizesse uma grande partida e tal, poderia ser um ponto de virada para essa Juve. O problema é que essa Juve já teve vários momentos em que poderia ter o ponto de virada e não teve. O primeiro deles foi esse, o 4-3 diante da Internazionale, que não aconteceu, não virou. Até virou, né? Mas por mal. Aí depois tem aquele 4-4 contra o Borussia Dortmund. Aí vem empate em 1-1 com Hellas Verona, empate em 1-1 com a Atalanta, empate em 2-2 com o Villarreal, seguindo com empate em 0-0 com o Milan, derrota pro Como. Essa derrota pro Como, assim, terrível. Esse jogo da Juventus é terrível. O Nico Paz pegou a Juventus inteira, assim, inteirinha, colocou no bolso e fez, o jogo é meu, desculpa aí. E agora a derrota para o Real Madrid, então uma sequência bem ruim da Juventus. Se falava numa paciência, um acordo, entre aspas, ali da diretoria, de dar um tempo para essa equipe evoluir até o derby de Turim, até o jogo com o Torino, que é no dia 8 de novembro. É o jogo anterior à data FIFA. A Juventus tem até lá Lazio, Udinese, Cremonese, Sporting, pela Liga dos Campeões, e o Torino. Então essa seria
o recorte de tempo em que o Tudor ainda estaria tendo uma chance. Mas, assim, vamos ver se isso vai acontecer. Hoje, não foi, se a gente pega apenas a partida de hoje, o recorte de hoje, uma partida no Bernabéu, com o Real Madrid, que é o Real Madrid, com a Juventus no momento, que é a Juventus, ainda que não seja o Real Madrid super coletivo e maravilhoso, mas individualmente, com uma qualidade muito acima da Juventus, não é um terror. Não acho que hoje é um jogo para falar, ok, Tudor precisa ser demitido. Mas se a gente pega um recorte maior, aí a coisa fica complicada. Não pode ser apenas essa partida, que foi uma derrota, uma justificativa para, de certa forma, uma manutenção ou uma confiança, não é nem manutenção, é uma confiança no trabalho do Tudor. Eu não curtia a chegada dele nesse sentido, tinha muitas ressalvas. Não acredito que vai ser o técnico que vai terminar a temporada na Juventus, mas eu também não achava isso do Chievo, então vamos ver o que vai acontecer com o Chievo, que está indo por um caminho bem mais interessante do que essa Juve. Obviamente, fiz a comparação superficial, de forma de brincadeira aqui, porque a Internacional está em léguas em termos de amadurecimento neste momento de clube e de equipe, mesmo que tenha trocado de técnico, né? Obviamente por conta de elenco, qualidade, enfim, tudo que você já sabe. Mas é isso. Vamos ver o que acontece com essa Juve. Confesso que não tenho, assim, grandes esperanças, mas tem aí alguma qualidade, né? Então, quem sabe algo clica, quem sabe de fato vem um grande técnico aí em algum momento e as coisas mudam. Mas por agora a situação é realmente complicadinha. E algo precisa ser feito. E aí, repito, não é só o Tudor, tá? Tá todo mundo meio perdido nessa Juventus e não é de agora. O negócio precisa ser resolvido por ali. Mas, enfim, é isso, gente. Vai começar jogo do Bahia, inclusive, aqui. Hoje é quarta-feira, depois em semana de Champions. Eu vou assistir, mas eu tô morta, então eu não garanto vídeo. Na verdade, hoje não vai ter com nenhuma dúvida. Amanhã tem tudo às claras, respondendo perguntas de vocês. Então eu falo um pouquinho do jogo do Bahia e outras perguntas que vocês quiserem, tá? Vou abrir caixinha de perguntas só amanhã, porque eu vou gravar no fim do dia. Então, me segue lá nas redes sociais, @clarabuquerque, se você tem uma pergunta e já se prepara para mandar, porque amanhã eu respondo perguntas de vocês aqui no canal, tá bom? É isso, gente, e até amanhã no Tudo às Claras.